Oi, gente, então, hoje, quinta-feira, dia 29, já quase no finalzinho, chegando no final do mês de outubro, nós vamos hoje com a aula de ciências, lá no módulo 4, iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 10, tá bom? Então, vamos agora lá na página 192, ok? Seguindo aqui na página 192, nós vamos iniciar o capítulo 10 e eu quero que vocês observem a abertura do capítulo sempre assim, né? Sempre falo, porque uma página completa a outra numa imagem só. Vamos falar sobre o corpo humano, tá bom? Então, prestando atenção, vamos lá. Pelos cobrindo o corpo. Essa é uma das características dos mamíferos, como os seres humanos, e que podemos observar a olho nu, os pelos. Podemos observar a olho nu, certo? Mas se pudéssemos observar todas as estruturas que formam o corpo humano, até mesmo aquelas que são tão pequenas que não podemos enxergá-las a olho nu, já pensou se pudéssemos enxergar todas as estruturas? Nós sabemos, gente, que a olho nu é quando você não tem o auxílio de nenhuma lente que aumente, como a lupa, o microscópio, esses aparelhos, esses equipamentos vão fazer você enxergar 10 vezes, 60 vezes, até milhares de vezes, como o microscópio, certo? Então aqui você está vendo, olha, essa imagem aqui, ela foi obtida, foi tirada de uma parte do corpo humano, tá? Ela foi colorizada, né, pelo computador e foi ampliada de 5.000 vezes. Então, essa imagem, a imagem original é 5.000 vezes menor que isso aqui. Olha só. Então, o que você acha que são essas estruturas aqui apresentadas nessa imagem? Em sua opinião, em que partes do corpo nós podemos encontrar essas estruturas? Onde podemos encontrar? No nosso estômago, no nosso cérebro, na pele, onde? Né? Então, você acha que nós podemos enxergar essas estruturas aqui a olho nu? Bom, as duas primeiras perguntas vocês vão respondendo de acordo com o que a gente for estudando, tá bom? Agora a última, a gente já sabe que não poderia enxergar isso aqui a olho nu, porque o próprio texto diz, a legenda da foto diz, que ela foi ampliada em 5.000 vezes. Então ela é 5.000 vezes menor que isso aqui. Então não daria para enxergar sem o auxílio do microscópio. Então não dá para enxergar a olho nu. Ok? Seguindo então, gente, vamos lá na página 194. Conhecendo o corpo humano. Vamos lá? Observe a parte superior da sua mão. Isso. Olha a sua mão. Observe bastante a sua mão. O que você observa? O que você consegue enxergar? Eu posso falar o que eu consigo enxergar. Bom, eu consigo enxergar alguns pelinhos. Eu consigo enxergar os vasos, que nós chamamos de veias, né? Olha só. Consigo enxergar isso. Alguns sinais que eu tenho, tá? Alguns sinaizinhos que eu tenho, eu consigo enxergar a olho nu. E vocês? O que vocês conseguem enxergar aí? O que você acha que identificaria na pele da sua mão se você a observasse com o auxílio de uma lupa ou de um microscópio? O que você acha que daria para ver? Então, eu acho, né? Olha só, aqui nós temos, deixa eu dizer para vocês o que é uma lupa, para quem não conhece. Uma lupa é um equipamento, um instrumento, um objeto, né, que vai ampliar a imagem do que está sendo observado, tá certo? E o microscópio é aquele aparelho, aquele equipamento que vai ampliar, olha, até milhares de vezes o que está sendo observado, certo? Então,
Ao observar a olho nu a parte da pele de sua mão, você provavelmente enxergou algo, olha, parecido com o da imagem A, o que eu falei. A pele, os pelos, alguns sinais, os vasos sanguíneos, certo? Agora, se você observar a pele da sua mão com uma lupa, olha, você vai enxergar assim. Você vai enxergar a pele em seus detalhes, algumas ruguinhas, no meu caso, né? Vou enxergar algumas rugas, certo? O brilho ou a falta de brilho, né? Os pelos, assim, com mais clareza, né? E se você observar com o microscópio, nesse caso aqui, essa parte da pele da mão de alguém foi observada, ampliada em 60 vezes. E olha como ele enxergou toda a estrutura da pele, certo? Então, como você pôde perceber nessas figuras aqui, nessas imagens, muitas estruturas que compõem o corpo humano não podem ser observadas a olho nu. Essas estruturas, elas estão organizadas em grupos, né? E atuam de maneira coordenada, uma auxiliando a outra, uma passando o trabalho, a sua função à outra, permitindo que o corpo funcione dessa maneira adequadamente, ok? Então, do que você acha que é formado o corpo humano? Nós vamos já responder isso aí. Porque neste capítulo, nós vamos estudar, nós vamos viajar até o interior do corpo humano, lá dentro, tá? Para entender como ele é organizado, ok? Então vem comigo, vamos lá agora, lá na página 195. Veja a seguir a organização do corpo humano. Gente, preste atenção, é interessante, tá bom? O corpo humano, ele é um organismo, certo? Ele é formado por diferentes sistemas, como os sistemas, nós temos o sistema respiratório, temos o sistema digestório e temos o sistema nervoso. Cada um já tem um nome que já lembra alguma característica, ou seja, dá pra gente já ir focando nos nomes. Olha, respiratório, digestório, onde se faz a digestão, e o nervoso, tá? Nervoso, do cérebro. Então, vamos lá, olha só. Cada sistema, ele é formado por um conjunto de órgãos. Cada sistema é formado por um conjunto de órgãos. Esses órgãos trabalham de maneira coordenada para realizar determinadas funções no organismo, atividades, né? O sistema digestório, por exemplo, ele é formado por vários órgãos e ele é responsável por quê? Olha o nome, digestório, pela digestão dos alimentos, tá? A partir do momento que o alimento entra no seu estômago, ele vai fazer um caminho por esses órgãos e o conjunto desses órgãos se chama sistema digestório, ok? Então, vamos lá. Aqui, olha, está a representação de um sistema digestório, aqui no abdômen, na barriga, certo? Então, nós temos aqui, então, olha, os órgãos que formam o sistema. No caso do sistema digestório, os órgãos são estruturas do corpo humano formadas por diferentes tecidos. São formadas por diferentes tecidos e que desempenham um papel específico no organismo. Olha que perfeição é o nosso corpo, é o corpo humano. Então, o estômago, por exemplo, é um dos órgãos do sistema digestório. Essa aqui é uma representação, olha, do estômago humano, certo? Então, temos os órgãos e temos os tecidos que formam os órgãos. Então, os tecidos são conjuntos de células, tá? Semelhantes, parecidas, que juntas elas realizam um papel específico, certo? O tecido epitelial é um dos tecidos que compõe o estômago. Então, vocês viram aí, o corpo humano tem vários sistemas, cada sistema é formado por órgãos,
cada órgão é formado por tecidos e cada tecido é formado por várias células, por conjuntos de células, até chegar num pedacinho menor, ok? Então vamos lá. Essa aqui, olha, é a representação do tecido epitelial, que é a parede interna do estômago humano. Olha só, certo? Então nós temos aqui, essa aqui já é a representação da célula que forma esse tecido, que é a parede interna do estômago humano. Então vocês viram aí, vamos recapitular. O organismo tem vários sistemas, em cada sistema temos órgãos, cada órgão é formado por tecidos, os tecidos são conjuntos de células, pequenas estruturas que são as células, ok? Então as células são as unidades básicas do corpo humano e de todos os outros seres vivos. Aqui a gente está falando do corpo humano, mas as células também são estrutura do corpo dos animais, do corpo, das estruturas dos vegetais, também das plantas. Então as células são a menor estrutura que é capaz de realizar todas as atividades que são essenciais à existência da vida. Gente, é muita perfeição, não é não? Vamos lá. Então segue comigo lá na página 196. Vamos lá. Não pisca, tá? Não pisca. Tem que ficar grudadinho aqui comigo, porque senão, ó, vai para outro lugar e quando voltar já não é mais a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar então a nossa viagem pelo interior do corpo humano, estudando com mais detalhes cada um dos níveis de organização do organismo humano. Vamos lá? Células. Então, as células que são a menor estrutura do corpo humano de um ser vivo, nós vamos estudá-las agora. Em 1595, os fabricantes holandeses de óculos, os Hans Janssen e Zacharias Janssen, desenvolveram o primeiro microscópio. Eles construíram, então, o primeiro microscópio. Então, em 1667, esse equipamento ele foi utilizado pelo cientista Robert Hooke, certo? Para quê? Para observar um pedaço de cortiça. O que é a cortiça? É aquele pedacinho que às vezes tampa a garrafa de vinho, de champanhe, aquele material ali, tá bom? Então ele foi observar um pedaço de cortiça. O que observou que esse material apresentava pequenos compartimentos aos quais ele deu o nome de células. Olha aí, então. Só que na metade do século XIX foi que os cientistas, então, chegaram à conclusão que todos os seres vivos, gente, eram formados por células. Todos os seres vivos formados por célula. Então, a cortiça aqui, que ele observou, era um tipo de tecido encontrado em plantas. Como é um ser vivo, então, ficou aí a conclusão do cientista, tá certo? Aqui um pedaço dessa cortiça, observado pelo Robert Hooke, com o auxílio de um microscópio, tá certo? Então, você acha então, gente, que as células que compõem o corpo humano são todas iguais? Será? São todas iguais? Assim, eu penso que não. E não. Por quê? Porque cada sistema, que é formado por um conjunto de células, tem uma função. Se cada um tem uma função e está lá, cada sistema em um órgão, e cada tecido em um órgão, então cada órgão tem a sua função. Então, elas não são iguais, ok? Então, não são todas iguais.
As células que compõem o corpo humano, elas apresentam diferentes tamanhos e formatos e desempenham diferentes papéis no organismo. Então veja dois exemplos. A hemácia, por exemplo, a hemácia é uma das células do tecido sanguíneo, aquele que forma o sangue, e é responsável pelo transporte do gás oxigênio durante a respiração. Olha que interessante. Então, a hemácia é uma célula, tá, do tecido sanguíneo que faz esse transporte do gás oxigênio durante a respiração. Olha só, gente, aqui uma representação de uma hemácia. E aqui o neurônio. O neurônio já é uma das células que compõe o tecido nervoso. Esse tipo de célula é encontrado no cérebro, olha só, e é responsável por transmitir as informações ao longo do corpo humano, tá certo? Vocês sabem que todas as funções, tudo que a gente faz, vem de um comando do cérebro, tá bom? Então, os neurônios são células que compõem o tecido nervoso, que fica no cérebro, ok? Certo? E aqui a representação de um neurônio. Seguindo então agora lá na página 197, que diz o seguinte, que apesar de apresentarem algumas diferenças, a maioria das células dos animais apresenta uma estrutura básica. Está falando dos animais, né? Apesar de apresentarem, tem algumas diferenças, mas a maioria apresenta uma estrutura básica, uma que tem em todas. Então, as plantas são seres vivos e por isso também são formadas por células. Veja abaixo, olha só, a representação da estrutura básica de uma célula animal e a estrutura básica de uma célula vegetal. Tá certo? Então, vamos aqui, olha. A nucleares. Olha só, essa é uma célula animal. O que temos na célula animal? Temos o núcleo, que é basicamente o centro, né? O núcleo, uma parte central. Temos a membrana plasmática. Antes, temos o citoplasma. O citoplasma é o que fica ao redor do núcleo, certo? E a membrana plasmática é aquilo que envolve tudo, que envolve o citoplasma. É como se fosse uma parede envolvendo tudo. O citoplasma e o núcleo no meio. Temos aqui agora a célula vegetal. A célula vegetal, ela tem um núcleo também, tem o citoplasma, que é aquilo que está ao redor do núcleo, e tem a membrana plasmática, olha, essa paredezinha fina aqui, e além da membrana plasmática, ela tem uma parede celular, que já é mais um reforço, certo? A célula vegetal, um pouco diferente aí da célula animal, né? A célula animal não tem essa parede celular, só tem até a membrana plasmática. E a vegetal tem uma segunda proteção, que é a parede celular. Certo? Então, membrana plasmática, só para identificar, é uma fina camada, olha só, que envolve a célula pelo lado de fora, externamente, e essa membrana, ela controla a entrada e a saída de materiais na célula, ok? E o citoplasma já é um material que preenche o espaço entre a membrana e o núcleo, ou seja, fica ao redor do núcleo. No citoplasma estão presentes diferentes estruturas chamadas organelas que realizam as atividades celulares. Então, onde são realizadas as atividades celulares? No citoplasma, e são realizadas pelas estruturas chamadas organelas, ok? Núcleo. Quem é o núcleo? O núcleo, ele coordena todas as atividades da célula. Por isso ele está ali no centro. Ele que coordena todas as atividades. E a parede celular, no caso da célula vegetal, é uma camada dura, rígida, que protege, né, que ajuda a proteger e a manter o formato da célula.
certo? Então, gente, ao longo dos anos, os microscópios, olha, eles foram se aperfeiçoando, foram aperfeiçoados, possibilitando assim, ajudando o ser humano a observar estruturas cada vez menores, como as encontradas no interior das células. Esse aqui, olha só, é um microscópio eletrônico e ele permite ampliar, gente, uma imagem até cerca de 300 mil vezes. Uma imagem pode ser ampliada por esse microscópio. Então, desculpa, tecidos. O que são os tecidos, então? Lá na página 198. Então, quer dizer que apenas uma célula do músculo é capaz de movimentar o nosso braço inteiro? Não, não é assim, né, gente? A movimentação do braço, ela é realizada por várias células que trabalham em conjunto e de maneira coordenada. Então, presta atenção, uma célula só não vai poder fazer nada, ela precisa estar com outras, ser um conjunto que vai formar o tecido, que vai formar o órgão e daí vai fazer a sua função, ok? Então, várias células semelhantes trabalham em conjunto, formando os tecidos, que exercem papéis específicos no organismo. O corpo humano, ele é formado por 4 tipos básicos de tecido. Então, vamos lá. Nós temos o tecido nervoso, que está associado a diferentes papéis no organismo, como a coordenação das atividades realizadas pelo corpo humano. Esse é o tecido nervoso presente no cérebro. Essa imagem foi ampliada 400 vezes. O tecido muscular aqui, olha, que está realizado a movimentação do corpo e a manutenção da postura, certo? Esse aqui foi ampliado 200 vezes, olha, o tecido muscular. Esse tecido aqui é o do coração, o tecido que forma o coração. O tecido conjuntivo é o tecido que mais tem, é o mais abundante no corpo humano, porque ele exerce papéis como a sustentação do corpo, a proteção dos órgãos, a reserva de energia. E esse aqui é o tecido conjuntivo que está presente no osso e foi ampliado também 200 vezes. O colorido aqui, gente, é artificial, tá certo? E temos também o tecido epitelial, olha só. Ele reveste externamente o corpo humano, auxiliando na sua proteção. É o revestimento, ó, externo, ok? Então, além disso, esse tecido, ele reveste também as cavidades, como da boca, e também está associado à liberação de algumas substâncias do nosso organismo. Tecido epitelial, olha, esse aqui presente na parte interna do nariz. Essa imagem foi ampliada 400 vezes, ok? Vamos aqui agora a uma página, de atividades. Vamos lá? Estamos na última página, que é a 199. Vamos então com a questão 1. Ele diz o seguinte: ordene as palavras abaixo em ordem crescente do nível de organização do corpo humano. A menor estrutura, gente, é a célula, da forma crescente. Então, é do menor para o maior. Então, vamos ter a célula, depois o tecido, depois o tecido vai formar o órgão, e o órgão vai formar o sistema, ok? E por último, os sistemas vão formar todo o organismo, ok? Certo? Tudo bem? Então ficou, a célula é o menor, as células, um conjunto de células vai formar o tecido vai formar o órgão, os órgãos vai formar o sistema e todos os sistemas vão formar o organismo, ok? Então, lá na segunda questão, nós temos aqui uma imagem, olha, o que ele pede? Quando ele aponta lá para o centro da célula, ele pede para você identificar as partes da célula. Essa lá dentro,
o que é? É o núcleo, né? Fica lá dentro, o núcleo. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos ver se eu consigo. Esse é o núcleo, certo? Núcleo. Aí nós temos aqui o citoplasma. Citoplasma, que vai ficar aqui preenchendo aqui a célula, né? E por último, essa parede aqui, olha, é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ok? Ficou assim a estrutura celular, a estrutura de uma célula. Que estrutura celular envolve a célula vegetal e está ausente em células animais? A parede celular, né, gente? Vocês viram lá, a parede celular, ela só existe na célula vegetal, certo? Então, lá na questão 3, ele pede que você ligue cada tipo celular ao seu respectivo tecido. Olha só, o primeiro é muscular, o primeiro que está aqui é o tecido muscular. Tecido muscular. Gente, vocês podem ver a estrutura do tecido, né, lá naquela outra página. Olha aqui os neurônios. Os neurônios é do tecido nervoso. Vai ficar aqui, né? Desculpa. Tecido nervoso. E esse aqui, olha, do cantinho, o último, é o tecido adiposo. Tecido adiposo. Então, ficou assim. Olha só. O tecido adiposo é um tecido que armazena gordura, tá? No corpo humano. E ele é encontrado na pele, o tecido adiposo. Ele acumula, ele armazena gordura, ok? Gente, eu amei a nossa aula de ciências e eu espero que vocês tenham também se interessado, tá? Pelo assunto. É um assunto que tem nomes, assim, precisa de bastante atenção, mas eu sei que vocês são feras nisso aí. Vai lá? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.